Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, caras amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras. Hoje é dia 20 de julho. Hoje, no ano de 2020, comemoramos os 123 anos da fundação da Casa de Machado de Assis. Essa sessão é meramente simbólica. Ela deveria estar acontecendo na sede principal da Academia e, no entanto, ela está compartilhada sob vários ângulos, nas casas dos acadêmicos. Essa sessão deveria certamente reforçar a cordialidade da nossa presença, do face a face. E, no entanto, essa cordialidade, que também vai reforçada, ela precisa manter esse distanciamento. Isso segundo os critérios da ciência, da Organização Mundial da Saúde e, sobretudo, num momento tão difícil e áspero quanto o atual, a prudência obriga ao distanciamento. Nós fomos uma das primeiras instituições que fechamos as portas diante do momento inicial da pandemia e também, provavelmente, na história da casa, baixamos pela primeira vez a bandeira, meio mastro, para demonstrar a nossa solidariedade às famílias enlutadas e as vítimas da pandemia, cujo número é absolutamente assombroso. Portanto, em homenagem às vítimas, às famílias e ao momento tão difícil, comecemos a nossa fala a partir de uma estética da delicadeza, do diálogo e agora, especificamente, do silêncio e da homenagem que prestamos a todos os que partiram. Quanto é longo o silêncio trespassado pela dor. Senhoras e senhores, nos termos da tradição da casa, passo a ler o discurso pronunciado pelo presidente, seu primeiro presidente, fundador, Machado de Assis, na sessão inaugural do dia 20 de julho de 1897. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico, da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir essa instituição, iniciada por um moço, aceita e completada por moços. A academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige, não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras, com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais, é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Assim, com essas palavras,
de Machado de Assis, nós também declaramos aberta a sessão. Informo a todos que agora acontecerá o lançamento do selo comemorativo do centenário do acadêmico João Cabral de Melo Neto, emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E aqui agradeço o empenho de seu ex-presidente, Floriano Peixoto, do senhor Marcelo Morales, secretário de Políticas e Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, e de modo particular a um de seus grandes e muito estimados funcionários, João Rangel. Gostaria de mostrar agora aos senhores o selo. Comunico que a Academia Brasileira de Letras e a Biblioteca da Câmara dos Deputados realizaram um protocolo importante. Esse protocolo, já firmado no ano de 2018, ele se ampliou com uma série de perspectivas altamente republicanas. O primeiro passo foi, de fato, ajudarmos na confecção dos livros, títulos, acompanhamento científico de uma parte das edições Câmara, da Biblioteca da Câmara. Por outro lado, nós fomos ampliando nossas ações sociais, compreendendo que a fome de livros no Brasil é enorme, ela não cessou, ao contrário, ela é muito intensa. Com isso, através do protocolo assinado entre a Academia e a Biblioteca da Câmara, nós temos levado nossos livros a muitas partes do Brasil, em lares de longa duração, ou então asilos, como queiram, bibliotecas comunitárias em todo o país, enfermarias, centros e hospitalares, centro de formação de enfermeiros, porque nós nos solidarizamos com enfermeiros e também nos solidarizamos recentemente com Marivel Tombaré, presidente das Federações Indígenas do Rio Negro, e de outras muitas formas temos escrito para várias academias estaduais, todas elas, e para diversas academias do mundo, para encontrar uma rede de ação paralela e importante. Mas nós compreendemos, e aqui volto a falar do protocolo, que a fome agora é também a fome de sobrevivência, é a fome biológica, a famosa geografia da fome, que parecia extinta, para lembrar o título do livro de José de Castro. Infelizmente, ela voltou feroz. E o protocolo com a Câmara foi desdobrado juntamente com a ação da cidadania e com a Caritas. Nós conversamos com Daniel de Souza, que é filho do saudoso Betinho, que compreendeu que era preciso enfrentar o problema da fome, e nós, portanto, escolhemos atuar dessa forma. Inserir um livro, essa foi a proposta da Academia Brasileira de Letras, na cesta básica, porque há duas fomes e não é possível procrastinar uma por outra ou substituir uma por outra, mas implementá-las, cumprir a função daquilo que é mais urgente, mas não perder a simbologia e o gesto de uma cultura solidária através do livro. Bem, feitas essas primeiras observações, eu tenho a honra e a alegria de passar, como de costume, a palavra ao orador oficial, o nosso querido acadêmico Alberto Venâncio Filho. Com a palavra, o querido e distinto acadêmico. O presidente Marco Luquezzi acabou de ler o discurso de Machado de Assis na inauguração da Academia. Nessa cerimônia também falou Joaquim Nabuco como secretário-geral, expressando uma plataforma cultural e um pouco de sua confissão pessoal. Fala das instituições, abre aspas. A primeira condição de perpetuidade é verossimilhança. E o que tentamos é altamente verossímil. Para realizar o verossímil, o meio erótico é sempre a fé. E homens de letras que prestam a formar uma academia, não se pode pedir fé, só se pode esperar deles a boa fé. Se a academia florescer, os críticos do fim do século terão razão em ver disso um milagre. Terá sido um efeito extraordinário, um excerto, uma verdadeira maravilha de cruzamento literário. Mais adiante dizia Machado de Assis, dizia
Joaquim Nabuco expondo a teoria dos expoentes. Algumas de nossas individualidades mais salientes, dos estudos morais e políticos, do jornalismo da ciência, deixaram de ser lembrados. A academia quer que a ciência ainda mais alta se lhes dê a parte que lhe pertence em todo o domínio da forma. Outros nomes, estes literários, estão ausentes. Alguns, porém, renunciaram às artes. Devo dizer que Omri não é uma menção destes. Em uma academia importa mais elevar o culto das letras, o valor do esforço, do que realçar o talento e a obra do escritor. Em explicação excepcional, cito: eu confio que sentimos todo o prazer de concordarmos e discordar. Essa inteligência essencial é a condição de nossa utilidade, o que nos privará da uniformidade acadêmica. Explicava. Mas o desacordo tem também o seu limite, sem o que começamos logo por uma dissidência. A melhor garantia da liberdade e independência intelectual é estarmos unidos no meu espírito de tolerância, com os que veem as coisas da arte e a poesia de pontos opostos. A utilidade dessa companhia será, ao meu ver, tanto mais quanto for o resultado de aproximação, ou melhor, de encontro em direção opostas, desses ideais contrários, a trégua de prevenções recíprocas, em nome de uma admiração e até preciso esperá-la de um apreço mídico. A academia realizava a sessão de 1897 e, encerrando a sessão dos trabalhos, dizia Machado de Assis: um artigo do nosso regimento interno impõe-nos a obrigação de adotar no fim de cada ano a programação dos trabalhos dos anos vindouro. Outro artigo nos impõe ao presidente a exposição justificativa desse programa. Como a nossa missão nesse mês de ano é moderada e simples, convém que as promessas não sejam largas. Tudo irá devagar e com tempo. Não faltaram as simpatias às nossas estreias. A língua francesa, que foi a toda parte, já deu as boas-vindas a essa instituição. Primeiro sorriu, era natural. A 2 passos da Academia Francesa. Depois louvou, a 2 passos de muito. Dentro do país, achamos boa vontade e animação. A empresa tem nos agasalhado com palavras amigas. Acima de tudo, a vida dessa primeira hora foi modesta e quase obscura. Nascido entre os graves cuidados de ordem pública, a academia tem que ser, e vamos prestar atenção a essa frase, o que seja as associações análogas, uma torre de marfim de onde se acolhe espíritos literários, com a única preocupação e se estendendo os olhos por toda a parte, vemos que é claro que homens daqui podem escrever páginas de história, mas a história faz-se lá fora. Há justamente 100 anos, o maior homem de ação dos nossos tempos, agradecendo a eleição de membros do Instituto de França, respondia que antes de ser igual aos outros colegas, seria por muito tempo o seu discípulo. Não era ainda uma faceirice do grande capitão, posto que esse rapaz de 28 anos meditasse já sair à conquista do mundo. A academia de letras não pede tanto aos homens públicos desse país, não inculca ser igual nem mestra deles, contenta de fazer, na medida de suas forças individuais, aquilo que esse mesmo acadêmico, em 1797, disse ser então a ocupação mais harmoniosa e útil dos homens trabalhar pela extensão das ideias humanas. E concluía Machado de Assis: a academia, trabalhando pelo conhecimento desses fenômenos, buscará ser em pouco tempo a guarda da nossa língua. Caber-lhe então defendê-la daquilo que não vem nas fontes legítimas. O povo e os escritores, não confundindo a moda que perece com o moderno que vivifica. Guardar não era impor. Nenhum de vós tem para si que a academia decrete fórmulas. E depois, para guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma. E o melhor processo ainda é a composição e observação das obras literárias. A autoridade dos mortos não aflige e assim é definitivo. Vamos, entretanto, recordar no tempo para examinar o que foi a criação da Academia de Letras no idioma autêntico de Medeiros de Albuquerque. Proclamada a República em 15 de novembro de 1899, Medeiros de Albuquerque, diretor do Ministério do Interior, dirige por Aristides Lobo a incumbência de organizar o orçamento para o próximo ano. Pensou em aproveitar a ocasião
para incluir verba para uma academia de letras, que seria criada pelo governo. Preparou os estatutos, submeteu-os a Tito Lobo. Este, aprovando a ideia, achou que a verba não devia figurar no orçamento. Em um dia em que Medeiros Guerra estava num grupo, chega Lúcio Mendonça, então secretário do ministro da Justiça, Campos Salles. Aristides Lobo submeteu o caso a Lúcio. Medeiros quer que fundemos uma academia. Entrou por menores declarando que estava disposto à criação. Porém, Aristides deixou logo o ministério e Medeiros arranjou a Secretaria do Interior. 7 anos depois, Lúcio convidou Medeiros para fazer parte da academia com essas palavras: vamos fazer a sua academia. Respondeu Medeiros, sem se lembrar do que se tratava. Que academia? Lúcio demonstrou que a ideia não se perdera e teve a franqueza de dizer que apenas realizava o sonho de Medeiros Albuquerque. Dessas origens da academia se encontram na Revista Brasileira, na sede da Revista Brasileira, como comenta da Graça Aranha. Cito: a Academia Brasileira nasceu da Revista Brasileira. Era natural que aquela continua Assembleia da Inteligência, vivificada pela simpatia mútua, suscitasse a ideia de uma fundação literária. Para os escritores mais independentes da revista acadêmica, a academia era um contrassenso, num país sem literatura definitiva e num período em plena transformação social. A oposição não ligou e organizou-se. Nascida da vontade de Lúcio Mendonça, deram-lhe Machado de Assis e Joaquim Nabuco um prestígio imenso e foram independente de uso. E voltamos a ter mais um período, a data dessa criação, que é 11 de dezembro de 1996, numa assembleia que Machado de Assis dá a palavra a Lúcio Mendonça e esse expõe o tema da reunião, que declara, conforme é sabido, se destina à fundação da Academia de Letras. Recorda o pensamento que tinham os fundadores da ideia de ver aceita pelos poderes da República, partindo do governo o ato de criação do Instituto. Essa criação encontrou, porém, embaraços, o que determinou a reunião para que os escritores simpáticos da Academia se constituíssem livremente. Assim, comunica que tem em seu poder um projeto de estatutos organizado pelo senhor Inglês de Souza, que até hoje preside as atividades da Casa e dele deu conhecimento à Assembleia. Concluindo, pediu a nomeação de uma academia que estude o projeto em breve prazo e emita ela sobre opinião para a definitiva instalação da Academia de Letras. Até 1908, quando ocasiona a sua morte, a Academia vivia com a cara de Machado de Assis. Machado de Assis conduzia tudo e cuidava sempre de seus interesses, convocando as reuniões e reunindo os colegas. É um período de poucas reuniões, chamada por José Medeiros de Albuquerque de os tempos heróicos. Há muito com dificuldade para se manter. E esse período é destacado pelo interesse de Machado de Assis e de Lúcio Mendonça por encontrar uma sede para a academia onde ela pudesse desenvolver as suas atividades. Afinal, uma lei de 1909, proposta por Eduardo Ramos, assegura um espaço para a instituição, que, aliás, é obtida com a instalação no prédio do Silogeu Brasileiro, onde estavam destacadas as academias, os institutos de advogados brasileiros e a Academia de Medicina. Na data de deixar o Silogeu, onde a academia viveu 14 anos, dizia a Fernando Peixoto, presidente da Casa: assim, os dias que vivemos nesta casa, que vamos deixar, reparecem diante de nós. Dias alegres e tristes. Aqui viemos tendo, enfim, achado um pouso, e aqui via o nosso encontro à abastança. Começamos pobres, não tínhamos lar. Do escritório da Revista Brasileira, o número 31 atravessa o ouvidor, que também mudou, e tem o nome estrangeiro, daquele sachê irmanado na morte sob o céu de Paris. Passamos a Quintana 47, 857, onde no seu escritório de advogados acolheu o nosso Rodrigo Otávio. Como de Camões disse Diogo Couto, éramos tão desprovidos de tudo que até comíamos de amigos. Aqui nos deu o legado do benemérito Vieira Francisco Alves, que nos deu abastança e nos causa tanta injusta
animosidade. Aqui nos veio a França, eu farei um palácio maravilhoso, cheio de alfaias, tapeçarias, porcelanas, quadros, bronzes de arte e preço, séculos e séculos, milhões e milhões, tanto que, confiados na nossa humilde modéstia, pensamos num preceito de grego. Assim limitica a nossa saudade. Mudamos de boa casa, de empréstimo para nova casa. Mudamos para bem perto de onde podemos ver sem fadiga. Se a casa vem, sentem e se instalam essas paredes, esses tetos, saberão que não somos ingratos. E dali não nos escreveremos o nome. Para outra academia, eterna academia, a desses 8 anos começa na memória a ser imortal. Nesta casa, a academia se trabalhou durante vários anos sobre a presença de vários presidentes que foram se sucedendo, se presidindo. Na década de 40, na década de 50, é eleito presidente Sargélos Ataíde. E nota que os recursos vindos do legado Francisco Alves eram insuficientes para manter a instituição. Por isso, se empenhou de todos os meios para obter recursos adicionais, conseguindo do governo federal a doa do prédio, que era o pavilhão inglês, e que se transferiu do Tribunal Federal de Recursos para a sede de Brasília. No volume dedicado ao centenário da Academia, Joaquim José Montelo seria um belo prefácio, destacando as grandes fases da Academia a que nos devemos reportar. O legado de Machado de Assis, os arremates de Afrânio Peixoto e a obra de Sargélos Ataíde. Realmente, Ataíde, junto com Afrânio Peixoto e Machado de Assis, se revelam os grandes presidentes que a Academia teve. E é justo fazer um prêmio de homenagem a Machado de Assis nas palavras de Evaristo Moraes Filho. Como se trata de um testemunho, farei minhas as palavras dos confrades, nossos profetas, a nota constante é a sua identificação com a Academia, o seu amor, a sua dedicação, a sua paixão pela casa que presidia. Disse Barbosa Lima Sobrinho, o decano de todos nós. É difícil falar de Sargélos na Academia Brasileira, porque ele se dedicou de tal maneira a todos os interesses da Academia, que ele, por assim dizer, tinha mais empenho em desenvolver o patrimônio da Academia do que desenvolver o seu próprio patrimônio. Ele podia dizer, e tinha uma alegria enorme de fazer crescer esse patrimônio, do que teria sido se estivesse registrando a expansão do seu próprio patrimônio. O seu amor à Academia era tão antes que ele, já não mais em condições de se levantar do que seria o seu leito mortuário, fazia questão de vir à Academia, e foi preciso que os médicos do hospital o dopassem para evitar que ele fizesse o esforço final para construir TV, comparando as sessões de quinta-feira. Nesta crise que vivemos hoje durante a pandemia, não se justificam os discursos mais longos, e assim é só a rememoração de grandes episódios de que fez o passado da Academia, que certamente, estabelecida essa situação, será o seu futuro. Diz o Estatuto da Academia, aprovado em 1897, que a Academia se cultiva o cultivo da letra, da língua e da literatura nacional. Esse compromisso ela está sendo cumprido e fará de se cumprir por mais de muitos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Alberto Venâncio, pela sua sabedoria sempre marcada por uma determinação histórica, por uma vocação de fidelidade, a sua e ao mesmo tempo aquela dos nossos fundadores, e o prestígio com que o acadêmico sabe integrar partes distintas de todas essas vocações da história diante dos desafios atuais. Muito obrigado, acadêmico Alberto Venâncio Filho. Passo também a palavra aos membros da diretoria, lembrando que diversos acadêmicos hoje têm enviado para o site da academia pequenas mensagens em vídeo e, portanto, estão presentes também nessa solenidade simbólica.
Passo a palavra ao acadêmico Merval Pereira, secretário-geral. A Academia Brasileira de Letras segue seu curso histórico como um bastião da cultura brasileira, especialmente em tempos difíceis em que é preciso persistir para cumprir seu destino de distribuir conhecimento, valorizar a língua e a literatura nacionais, sem abrir mão de compromissos sociais há muito inseridos na nossa história. Tempos de pandemia que limita nossas atividades, mas não nossa firme decisão de permanecer como defensores da liberdade de expressão, contrários a qualquer espécie de censura, em busca da difusão da literatura nos locais mais ermos do país, abandonados pelo poder público, seja por descaso ou intenção, como os presídios, as aldeias indígenas, as comunidades carentes. A Academia Brasileira de Letras se recusa a ser um local elitista na acepção vulgar da palavra, mas representa sim uma elite cultural disposta a partilhar com os cidadãos sentimentos de diversidade e inclusão. Muito obrigado, acadêmico Merval Pereira. Passo a palavra ao acadêmico Antônio Torres, nosso primeiro secretário. Senhor presidente Marco Lucchesi, senhoras e senhores acadêmicos, amigas e amigos ouvintes. Os 123 anos da Academia Brasileira de Letras transcorrem num momento em suspenso, no qual uma notícia alvissareira, de alguma maneira ou de todas as maneiras, lava a nossa alma. A consagradora redescoberta de Machado de Assis nos Estados Unidos, onde, em plena pandemia, uma nova edição do mais que centenário romance Memórias Póstumas de Brás Cubas esgotou-se em um único dia. Tal feito, extraordinário em qualquer tempo e lugar, não deixou de contar com a contribuição da crítica literária norte-americana, que vem fazendo rasgados elogios ao que chama de um dos livros mais inteligentes jamais escritos, obra-prima, cintilante, deleite absoluto de se ler, e ao brilhantismo do seu autor, o nosso Machado, o eterno bruxo do Cosme Velho. Imaginemos o quanto esta notícia, de grande repercussão na imprensa brasileira, deixa feliz uma professora do ensino fundamental chamada Érica Azevedo, lá na cidade de Santo Estevão, no interior da Bahia, que outro dia pediu aos seus alunos para definirem Machado de Assis em uma única palavra. Imortal! Gritou uma menina. Enquanto a professora pensava que a sua aluna devia ter ouvido isso em alguma matéria televisiva, um menino a interrogou. Professora, como pode um homem que morreu há mais de 100 anos ser imortal? Conforme contou numa rede social, a professora Érica fez do questionamento daquele aluno o mote para a sua aula, que concluiu assim: Machado é imortal porque as suas ideias não morrerão jamais. E o seu legado, acrescentemos agora, nos eleva, honra e consola. Muito obrigado, Antônio. Tenho a alegria de passar a palavra ao acadêmico Edmar Lisboa Baixa, nosso segundo secretário. A Academia está comemorando seus 123 anos. Eu perdi os primeiros 120, mas eu quero dizer, nesses 3 anos que eu sou acadêmico, foram 3 dos melhores anos de minha vida, fundamentalmente pela qualidade dos confrades com quem eu pude conviver esses 3 anos e por tudo que eles me ensinaram em termos de ter ainda maior respeito pela cultura, pelas letras e pela língua no Brasil. Eu estou muito satisfeito e estou consciente da importância de continuarmos todos trabalhando para que a academia
como nos seus últimos 123 anos, continuem daqui para frente na linha de defesa da cultura, das letras, da língua e de propagação desses 3 grandes valores, não somente para dentro do país, para as classes menos favorecidas, mas também para uma integração cada vez maior a nível internacional. Parabéns, academia. Muito obrigado, Edmar. Era importante também lembrar que nós ainda, em função do isolamento social a que nos obriga a pandemia, nós ainda não fizemos a sessão da saudade. Nós lamentamos muito a perda de 2 queridos e saudosos acadêmicos, o acadêmico Afonso Arino de Melo Franco e o acadêmico Murilo Melo Filho. Nós sentimos profundamente a falta de ambos e logo que for possível, não sabemos exatamente, e ninguém sabe exatamente quando, mas quando for possível, nós cumpriremos o ritual da sessão da saudade para que a academia faça, de fato, a sua cerimônia de adeus, apazigue um pouco seus corações e dê prosseguimento à vida acadêmica na sua plenitude apenas quando for necessário e possível, quando houver condições sanitárias suficientemente seguras para que possamos retomar em plenitude as nossas atividades. Por outro lado, nós não deixamos de cumprir boa parte de nossas funções e de modo bastante solidário, através do site, porque nós compreendemos que há uma nova sociabilidade construída a partir da experiência dura da pandemia. Essa sociabilidade, naturalmente, é conjugada pela distância, pela estética da distância e por novas formas de implementar na distância a proximidade. Por isso, o site da academia se tornou ainda mais importante do que outrora. Ela cumpre a função, a academia e o seu próprio site, ambas cumprem a função de abrir uma janela comunicativa com o mundo. E nós, portanto, realizamos uma série de alternativas importantes, como o ciclo de podcasts, para dar visibilidade e proximidade das nossas teses, das teses dos nossos acadêmicos, das formas de compreender o mundo. Nós também convidamos os acadêmicos para o hashtag ABL em sua casa, para que eles se pronunciassem, dividissem, compartilhassem com os seus leitores e amigos o que vai passando e o que tem passado nessa problemática desafiadora. Nós também nos comunicamos com diversas academias do mundo e diversos presidentes de academia e membros de academias internacionais também escreveram ou produziram vídeos especialmente para o nosso site e para o nosso país, com mensagens solidárias e mensagens reativas, no sentido de propostas para continuarmos a implementar todas as formas de ação cultural, porque não estaremos com o emplastro Brás Cubas a resolver os problemas do mundo enquanto esperamos a vacina. Mas nós compreendemos que a cultura ela não é secundária nesse caso, e bem ao contrário. As atividades culturais, o exercício da cultura e de uma mente aberta para todas as formas da compreensão mútua e do diálogo, uma cultura ética, é o que tem dado para todos nós uma grande sobrevivência para o enfrentamento do que vamos tendo diante de nossos olhos. Nós também reapresentamos música de câmara, diminuta, uma espécie de música de câmara de bolso, que era a música de câmara que nós sempre realizamos na academia. Também nós trouxemos o projeto Pequenas Leituras, que são as leituras dramatizadas, feitas de forma coral e com as escolas, quando as portas ainda estavam abertas. Também como serviço de utilidade pública para esclarecer o nosso público, quando muitas vezes certas questões estavam um pouco pálidas ou não bem definidas por inúmeras razões, nós estamos dando continuidade a diversos profissionais, pesquisadores, membros da universidade, cientistas
há grandes nomes representativos que iluminam e esclarecem as formas de lidar com a própria pandemia. Eu também gostaria de retomar algo que ia dizendo antes em relação a um novo protocolo, ao aditivo que nós assinamos com a TV Câmara. O protocolo foi assinado, e aqui agradeço aos deputados Enrico Misasi e ao deputado e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque permitiu que a Academia e a Câmara, numa perspectiva altamente republicana, aprofundassem seus diálogos. De que modo? Fazendo com que as atividades da Academia Brasileira de Letras, as atividades culturais, as palestras e as mesas redondas fossem retransmitidas pela TV Câmara. É realmente um fato importante, como íamos dizendo anteriormente, para a recuperação da memória e para a formação de novas sociabilidades num momento tão difícil.
Muito obrigado, Rosana Lanzelotti, pela sua belíssima peça. As boas notícias não terminam aqui. Tenho também um grande orgulho de anunciar um protocolo firmado entre a Marinha do Brasil e a Academia Brasileira de Letras, firmado agora, no dia 14 de julho, assinado com o vice-almirante Walter Citavicius, comandante do 4º Distrito Naval, com o vice-almirante Paulo César Colmenero, comandante do 9º Distrito Naval, e com o contra-almirante Cláudio Leite, comandante do CIASC. Esse protocolo é muito belo porque ele se alia um pouco àquele projeto dos Navios da Esperança, que é o trabalho que a Marinha do Brasil realiza em toda a Amazônia, levando médicos, medicamentos, desenvolvendo possibilidades de exames, enfim, um trabalho muito bonito. Aqui agora se associa naturalmente à Academia Brasileira de Letras, levando livros. O livro também, como dissemos em outro momento, é remédio. É um dos melhores remédios do espírito. E tenho, portanto, a alegria de registrar esse fato e de agradecer a todos aqueles que se empenharam para a realização dessa aliança que reitera a fraternidade, que é um dos maiores bens para a construção de um mundo de paz. Sob a chave da esperança, que devemos compreender os desafios atuais. Uma esperança positiva, uma esperança que encare todas as mazelas e ruínas de uma república que se mostrou até hoje incapaz de preencher suas funções de forma generosa e responsável. Por isso mesmo eu me congratulo com diversos intelectuais orgânicos das comunidades do Rio de Janeiro, que encontraram formas criativas, importantes, de autogestão dessa crise, enquanto os poderes, enquanto as formas da cidadania plena não chegam. Portanto, essa urgência, essa criatividade, essa extraordinária forma de ação é que inspira um pouco a todos. Há um poeta justamente que costumava dizer que onde há o perigo, cresce também o socorro. E é justamente nessa chave que a sociedade deverá encontrar formas de se completar e, sobretudo, de buscar modos mais solidários e fraternos para a compreensão de que estamos todos juntos, de que não haverá salvação se não designarmos uma atuação de responsabilidade compartilhada por instituições e pelo desejo de boa vontade e por uma série de questões que escapam naturalmente àquilo que pertence à Academia Brasileira de Letras, mas que não pode dispensar gestos de reconhecimento fraterno. É impossível não pensar na estética do rosto que nos recolhe e abriga, na estética da hospitalidade e, de modo particular, meus queridos amigos, na estética da alteridade, porque se nós não admitimos o outro, nós não teremos condições de formar empatia e de compreender, não de forma retórica, mas de forma incisiva e dramática, que esse número imenso é o número de seres vivos, de pessoas, de biografias, e é preciso evitar ao máximo que mortes inúteis aconteçam. E é por isso que a literatura brasileira e a literatura exercem o grau da esperança, o grau do diálogo e de tudo aquilo que afirma o que é a alteridade. Em nome do diálogo, em nome da alteridade, em nome da esperança, abraço calorosamente a todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, um grande abraço.